bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência ao estudo do livro Paulo Estevam, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, nós paramos a semana passada, nós estamos no segundo capítulo, em que a família do Gesiel, né, o seu pai Jochedebe, o, o Gesiel e a irmã Abigail, eles foram presos, né, após o incêndio que o pai, o Jochedeb, praticou ali, né, na, na região, né, na terra do questor romano, Licínio Minúcio, após o Jochedeb se achar muito injustiçado por expropriações, por humilhações, né? E mesmo com todos os conselhos dos filhos para que ele não que ele ficasse quieto, que ele não mexesse com isso, ele não conseguiu, né? E aí ele, muito revoltado com tantas injustiças, ele decide por pôr fogo nas propriedades desse romano. Então a gente sabe, já imaginamos quais são as consequências disso, né? Eles foram recolhidos ao cárcere, eles estão aguardando o dia seguinte, eles estão passando a noite, uma noite longa, sofrida, em que algumas surpresas os aguardam, né, no dia seguinte. Eles já imaginam que é o pior, né, que são coisas difíceis. E nesse momento, essa leitura que nós vamos fazer hoje dá para nós margem para reflexões assim muito profundas do quanto que nós deveríamos ser mais gratos à nossa vida, do jeito que ela é, com as provas que ela tem. Porque, veja, a gente nós não estamos passando por situações, por exemplo, como essas, né? Que essas pessoas justas, essas pessoas honradas, esses espíritos de uma condição ali já bem adiantada, né? E pela natureza dos sofrimentos que eles vão passar, a gente vai perceber que aí que a gente percebe a condição, né? A gente percebe que no caso do pai, ele estava aquém dos filhos, né? A condição espiritual do pai estava aquém, né? Abaixo. Tanto que ele nutria revolta, né? O Jochedeb, ele nutria revolta. Por conta da revolta, ele decidiu partir para a vingança. Ele não conseguia dar a outra face, né? Ele não conseguia se resignar. Mas o Gesiel e a Abigail nos dão, nós vamos ver aqui uma demonstração assim intensa do que é fé, né? E o que é suportar provas difíceis, sofrimentos atrozes, com uma fé inabalável. Então eu vou fazer a leitura do quanto for possível para a data de hoje, mas que a gente fique bem atento, né? É uma leitura até difícil de fazer, porque chocante, né? São situações assim realmente muito dolorosas, mas é importante que a gente leia, ouça, perceba, para que a gente de fato tenha essa consciência, né? Que os problemas que nos chegam, que às vezes são muito menores do que esses, e assim, e nós sabemos que não chegam para nós de graça, né? Para eles também não chegou de graça, mas assim, quando eu digo de graça, assim, sofrimentos que chegam para espíritos que ainda não se iluminaram são o quê? São expiações, normalmente, né? A gente até tem provas também, mas as provas que a gente passa são provas ali de acordo com a nossa condição. Então, a própria razão nos diz que se nós ainda não temos uma condição espiritual tal, nós não teremos provas tão difíceis. Nesse caso desses espíritos aqui, particularmente Gesiel e Abigail, eram provas dificílimas. Não era expiação, diferente. Né? Eles não estavam, eram espíritos preparados, sabe? Eram espíritos que vieram prontos para suportar o que fosse em nome de Jesus, em nome de Deus. Suportar os sofrimentos físicos, morais mais atrozes com uma fé inabalável.
Então, para eles foi uma prova. Não foi fácil, mas eles passavam por ela com uma resignação, né, exemplar para nós. Então, quando a gente estiver prestando atenção nessa leitura, que a gente faça essas reflexões, né? Que a gente perceba aqui que quando o sofrimento nos atingir, que nós saibamos fazer um bom uso dele, que nós saibamos entender que, né, se Jesus, que era o justo por excelência, sofreu da forma como sofreu, sem merecer, né? E nós, quando as situações difíceis chegarem para nós, que merecemos, né? Não vale a pena cultivar, como fez o Jochedebe aqui, a revolta, o desejo de vingança, né? Então, nós paramos a nossa leitura quando eles estão ali na cadeia e estão fazendo reflexões muito profundas, né? O Gesiel conversando com Abigail, né? Ele tenta ali reconfortá-la e reconfortar o pai, né? Para que eles, na medida do possível, tentem descansar, dormir, né? Aguardando as decisões que viriam no dia seguinte. E nós paramos bem nessa parte, né? Em que ele recomenda a irmã para ela tentar descansar, né? E nós vamos começar bem nessa parte, que ela, depois que o Gesiel diz para ela, olha, descansa, não te impressiones com a situação. Nosso destino pertence a Deus. Então ele encerra, né? Nós lemos, ele encerra ali esse diálogo com a Abigail com essa exortação de fé. E ela, aí continuamos aqui hoje, olha. Abigail, para lhe ser agradável, aquietou-se como pôde, enquanto ele se aproximava da janela para contemplar a beleza da noite polvilhada de luz. Seu coração moço atufava-se, quer dizer, crescia, né, enchia, ficava cheio, então ele estava com o coração muito volumoso, digamos assim, né, de angustiosas cogitações, ele estava aflito. Então, veja, não é porque o espírito é um espírito já preparado e de condições que ele não sofre, né? Não sente os temores, os receios. É ser humano, né? O anjo, quando está encarnado, é um homem anjo, mas é um homem, sente as sensações, tem as emoções de um ser humano. Né? A diferença é que sabe conduzir e lidar com essas dificuldades, com essas situações, de uma maneira muito mais equilibrada e serena, racional, do que a grande maioria que, né, ainda vive em desequilíbrio. Então, Gesiel era um espírito ali de condição muito grande, né, considerado por é considerado oficialmente como o primeiro mártir do cristianismo, mas há controvérsias, né? Aqui é um parênteses, controvérsias porque tem alguns estudiosos assim, né, do cristianismo primitivo que diz que os primeiros mártires do cristianismo, na verdade, foram os bebês com até 2 anos de idade, que foram todos mortos ali, né, quando Jesus nasceu. Então, eles deram a vida para que Jesus escapasse. Segundo alguns estudiosos, esses espíritos não estavam em expiação, era prova. Eles vieram com a função de dar sua vida, já vieram sabendo que não ia se que era uma encarnação que não ia vingar, né? Já sabiam que ia ter tudo isso, então eles já eram espíritos que se martirizaram, digamos assim, né? Se entregaram em martírio para desencarnarem ali em tenra idade para que Jesus escapasse, né? Então há essa, não estou fazendo essas afirmativas, estou dizendo que há essas colocações, né? De qualquer forma, a gente num caso ou no outro, a gente entende bem o que é um mártir, né? É aquele que entrega a vida de bom grado, são espíritos, né? É, que não recuam diante da prova extrema até de morrer em nome ali da justiça, né? Das perseguições, como diz lá na última bem-aventurança, né? Então vamos lá. Foi só um parênteses, né? Então, assim, o Gesiel, né?
é considerado aí um desses, é considerado formalmente o primeiro mártir do cristianismo. E aqui, olha, ele está, o Gesiel, né, com esses sentimentos, então ele está sentindo. Então, o que eu estava dizendo é justamente isso, não é porque o espírito tem condição que ele não sofre, e ele estava angustiado, né? Olha, ele estava com o coração cheio de angustiosas cogitações. Agora que o pai e a irmãzinha repousavam na sombra, dava curso às ideias profundas que lhe empolgavam o espírito generoso. Buscava ansiosamente uma respostas às interrogações que mandava as estrelas distantes. Que bonito forma como Emmanuel coloca. Porque o que é isso? Né? Ele está colocando aqui de uma maneira, obviamente, poética, porque como que a gente faz interrogações às estrelas, né? O que ele está querendo dizer aqui? Ele está demonstrando através dessa linguagem bonita que Gesiel, embora não tivesse isso revelado totalmente às claras, como nós, por exemplo, que temos a doutrina espírita, que nos tira todo o véu, embora ele não tivesse, dentro de si ele já sabia que ele não estava só. Né? Então ele olhava ali para as estrelas distantes no firmamento, ele já tinha uma noção da imensidão, da grandeza divina, né? Ele já tinha uma noção muito clara da grandiosidade de Deus, olhando ali o infinito dos céus e das estrelas, e ele lançava seus pensamentos ali como uma conversa mesmo, como um diálogo, aonde ele tinha dentro do seu coração a certeza de que alguém estava ouvindo, né? Então ele não estava simplesmente olhando as estrelas e se sentindo aflito com o que viria a acontecer. Ele de fato lá no seu íntimo tinha essa certeza absoluta que Deus estava no comando. Era como se ele estava num diálogo com Deus, digamos assim, né? Nessa contemplação ali do firmamento, do infinito, né? Como a gente tem essa noção de olhar para o espaço que é infinito. Então ele olhava aquelas estrelas distantes com a certeza de que ali alguém estava, né? Que havia alguém que estava ali testemunhando a dor dele e que de alguma forma o ampararia, né? Então, continuando, olha, esperava com sinceridade e confiança no Deus de sabedoria e misericórdia que os pais lhe haviam dado a conhecer. A seus olhos, o Todo-Poderoso sempre fora infinitamente justo e bom. Ele que esclarecera o genitor e consolara a irmãzinha, perguntava também, por sua vez, dentro de si, o porquê das provas dolorosas. Veja, né? Então, é, ele consolava, ele aconselhava o pai, na verdade, porque o pai era um espírito rebelde, então ele ensinava e consolava o pai. E a irmã ele consolava, porque ela tinha um entendimento que o pai não tinha, mas ela sofria muito, né? E ele ali já estava num equilíbrio maior. Então o que que ele fazia? Ele tentava educar espiritualmente falando o pai e consolava a irmã. Mas ele mesmo, como a gente acabou de falar, ele era um ser humano, embora um espírito de condição, ele estava sentindo. Então também tem os momentos ali, né, muito natural, de que talvez a vibração, não sei, oscilasse um pouco ali, movido até pelo excesso de sofrimentos muito grande aqui, né? Que ele também ficava, poxa vida, mas de fato, né? Por que tanto sofrimento? Ele também ficava tentando entender o porquê que todos estavam passando por isso. Isso não é revolta. Então, a gente tentar entender os motivos do nosso sofrimento não é revolta, né? Pelo contrário, é necessário. Porque quando a gente tenta entender os motivos do nosso sofrimento, se essa busca pelo entendimento for sincera, provavelmente a gente vai encontrar, nós vamos remontar ali as causas que deram motivo. E é assim que a gente consegue corrigir uma situação, né? Quando a gente toma consciência de algum erro anterior causado, né? Então, tentar descobrir o motivo dos sofrimentos
não não é errado, né? Errado no errado, não é nem esse o termo. Não tem problema, é até salutar, é bom a gente tentar entender por que, que a gente sofre para poder encontrar as causas e ver ali o que foi que fizemos para corrigir, né? Diferente da situação do pai do Jochebed. Ele não estava querendo, ele se revoltava, quando ele falava que eu não. Quando ele não entendia o motivo dos seus sofrimentos, ele não entendia e não queria entender o porquê. Ele só queria achar que ele era uma vítima e só, né? E quando ele fazia essa questão assim, mas por quê? Era só no sentido de revolta. Na verdade, ele não estava querendo fazer essa pergunta lá para o seu íntimo mesmo, né? Por quê? Ou melhor do que isso, para que estou sofrendo dessa maneira? Porque quando a gente faz a pergunta dessa maneira, para quê? A gente já sabe que é porque tem um motivo, né? Qual é o motivo? Então é diferente. Aqui, no caso do Gesiel, olha, ele estava, né, dentro de si tentando entender o porquê dessas provas tão dolorosas, mas não estava com revolta, nem em nenhum momento. Ele só, né, estava querendo entender. Olha, e aí continua, olha, como se justificava por causa tão comezinha, né, uma causa tão pequena, a prisão inesperada de um ancião honesto, porque embora nós vimos que o Jochebed, embora fosse rebelde, ele era muito honesto, né? A prisão inesperada de um ancião honesto, de um homem trabalhador, que era ele mesmo, e de uma criança inocente, que é como ele coloca a Abigail, né? Que delito irreparável haviam praticado para merecer expiação tão penosa? Então, aqui ele já tinha muito claro a questão da causa e efeito, né? Em questão de nível espiritual. Ele já estava nessas coisas, já tinha muito claro isso. Alguma coisa fizemos para estar passando por isso. Sabia que não era injusto, né? O pranto correu-lhe copioso ao relembrar a humilhação da irmã, mas também não procurou enxugar as lágrimas que lhe inundavam o rosto, de maneira a escondê-las de Abigail, que talvez o observasse na sombra. Rememorava um a um todos os ensinamentos dos escritos sagrados. Veja, então nessa hora suprema de sofrimento, o que ele busca ao invés de se revoltar? Ele está se questionando, ele está lá nesse diálogo mental que parece que está falando sozinho, mas nós vimos lá, ele estava se dirigindo, ele estava num diálogo mental com inteligências superiores. Quando ele olha para o céu e se dirige ao firmamento e começa a fazer esses pensamentos todos, ele está num diálogo, ele está meditando, em outras palavras, né? E como vem a resposta? Como vem a resposta das estrelas, entre aspas, do firmamento, né? A resposta vem que imediatamente, olha, após ele ficar nesse tentando entender o motivo desses sofrimentos, né? Imediatamente ele sente ali, talvez, né? Ele vem uma ideia consoladora. Qual é a ideia consoladora? Ele lembra dos escritos sagrados, né? Ele lembra da Torá escrita ali, da lei, né, escrita que eles tinham, a primeira revelação toda escrita, que eles recorriam para a leitura sempre que a angústia, né, eles encontravam as respostas ali. Então, olha, ele rememorou um a um todos os ensinamentos sagrados, dos escritos sagrados. As lições dos profetas consolavam-lhe a alma ansiosa, né? Então veja, a resposta que ele recebe, o consolo para o seu coração, é relembrar daquilo que ele sabia, que ele já havia lido. Como se fosse uma âncora para ele, né? Entretanto, vagava-lhe no coração uma saudade infinita. Então ele começou a sentir saudade. Saudade do quê, né? Vamos aqui. Ele vai sentir uma saudade da mãe, né? Olha, lembrava-se do carinho materno que a morte lhe arrebatara. Se presente aquele transe, a mãe saberia como confortá-los. Quando criança, nas suas pequenas contrariedades, ela ensinava que, em tudo, Deus era bom e misericordioso, que nas enfermidades
corrigia o corpo e, nas angústias da alma, esclarecia e iluminava o coração. No desfile das reminiscências, considerava igualmente que ela sempre o incitara à coragem e à alegria, fazendo-lhe sentir que a criatura convicta da paternidade divina, ainda no mundo, fortalecida e feliz. Então, é, ele aprendeu essas coisas com a mãe, né? E de repente ele começa a sentir essa saudade muito grande da mãe que trazia esse conforto para ele, né? Então ele estava nessa saudade, né? Edificado na fé, cobrou ânimo e depois de longas reflexões, aquietou-se na laje fria, né, que é um banco de pedra, né, que era a cama, né, uma laje fria, procurando o repouso possível no silêncio augusto da noite. O dia amanheceu, prenhe de lúgubres expectativas. Dentro de poucas horas, Licínio Minúcio, rodeado de numerosos guardas e satélites, recebeu os prisioneiros na sala destinada aos criminosos comuns, onde se ostentavam alguns instrumentos de punição e suplício. Então, já um ambiente em que eles foram recebidos já era para, né, só de entrar naquele salão, digamos assim, já entrava ali com muito temor, porque uma sala cheia de instrumentos de tortura, né, de punição e suplício, como diz aqui. Aqui, vamos lá. Jochedeb e os filhos traíam na palidez do semblante a emoção profunda que os dominava. Os costumes da época eram excessivamente desumanos para que o juiz implacável e a maioria dos circunstantes se inclinassem à comiseração pelo aspecto desditoso deles. Alguns esbirros aqui o que são, né? São aqueles funcionários, vamos dizer assim, do poder judiciário ali daquela época, mas sem muita graduação, sabe? Então, qual era a função desses esbirros? Eles não tinham uma função. Era a função de aplicar os castigos, né? Eles eram trabalhadores ali do Poder Judiciário para aplicar as penas, eles aplicavam as penas ali, executavam as penas mais duras, né? Então, esses são os esbirros, eram funcionários ali desse Poder Judiciário da época. Então, alguns esbirros perfilavam-se junto dos potros de castigo. Então, o que são esses potros de castigo? Fui pesquisar, eram instrumentos de tortura ali, né, dessa época. Era um cavalete onde as pessoas eram colocadas amarradas pelas mãos, né, pelos pulsos e pelos tornozelos. E eram giradas ali umas roldanas, né? E conforme, enfim, né, interrogatórios, digamos assim, a pessoa confessa até o que não fez, né? Confessa tudo, porque a cada giro ali a pessoa é puxada, né, pelas extremidades, de modo que ela vai se soltando os ligamentos. É uma tortura muito intensa, né? Então, tinha esses instrumentos ali e vários outros instrumentos, né? Então, esses funcionários, eles estavam ali perto desses potros de castigo, de onde pendiam açoites e algemas impiedosos. Olha, veja como era, né? Então, ali não houve um julgamento, assim, não houve um processo, vamos dizer. Julgamento, já foi direto para o julgamento com condenação. Porque olha o que ele vai dizer aqui, olha, não houve interrogatório nem depoimento de testemunhas, como seria de esperar antes das providências tão odiosas. Ou seja, o curso de um processo, né? A apuração de fatos, ouvir testemunhas, escutar o depoimento do acusado, pulou todas essas fases, já foi direto para a sentença, né? Olha só, então não houve interrogatório nem depoimento de testemunhas, como seria de se esperar antes de providências tão odiosas. E chamando rudemente pela voz metálica do legado, o velho judeu aproximou-se vacilante e trêmulo. Então ele foi chamado, né? Olha,
Jochedeb, exclamou o algoz impassível e sanhudo. Os que desacatam as leis do império devem ser punidos de morte, mas eu procurei ser magnânimo em consideração à tua velhice desamparada. Então, não houve um processo, foi direto para essa condenação, né? Um olhar de angustiada expectação transfigurou o rosto do acusado, enquanto o patrício esboçava um sorriso irônico. Então aqui a gente lembra, né? Veja como que é. O nosso direito atual, ele deriva aqui do direito romano, né? Então o nosso hoje está um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais, com um pouco menos de falha, ainda tem muitas. Mas lembram lá no primeiro capítulo, quando foram ler o édito, dizendo que aqueles que se sentissem ameaçados não, aqueles que se sentiam injustiçados, lesados, né, pelas atitudes ali do império, que ia ser ouvida ali as suas queixas e considerar, né? E aqueles que fossem, que entendesse que era justo ali as suas reclamações, né? O império estaria disposto a reparar o dano, digamos assim. Lembram disso, né? Lá no primeiro capítulo. Só que lá a gente viu que, na verdade, não era verdade. Eles, desde o início, não tinham intenção nenhuma de fazer isso. Era, era um mecanismo de conseguir saber se alguém de saber se alguém tinha mais alguma coisa para eles expropriarem ainda mais. Então, assim, disfarçado de algo de uma justiça, vamos dizer, né? Mas no fundo não era, não havia intenção. A mesma coisa aqui. Olha o que ele fala, né? Embora não tivesse dado a oportunidade nem de um interrogatório, nem de um motivo de testemunha, ele fala o seguinte, olha: mas eu procurarei ser magnânimo em consideração à tua velhice desamparada. Quer dizer, ele leva a pessoa a acreditar que pode ser que tenha uma chance, mas na verdade não tem chance nenhuma. Eles, os próprios algozes aqui, o próprio poder judiciário, sabe que não é. É um mecanismo psicológico, né, da pessoa alimentar uma esperança e perder as esperanças. É mais cruel ainda, né? Alimenta a esperança, perde a esperança. É muito mais cruel do que quando você já tem o pé no chão e sabe que é mentira, né? Então, isso aqui novamente, olha, mais uma vez, procurarei ser magnânimo em consideração à tua velhice desamparada. Vamos ver se é verdade isso que foi dito, né? Olha, um olhar de angustiada expectação transfigurou o rosto do acusado, enquanto o patrício esboçava um sorriso irônico. E aí eu só vou ler esse último, né, último parágrafo, que já está dando o nosso horário, né? Então, o Licínio, né, que é o juiz ali, ele se coloca como juiz, ele fala: alguns operários lá da herdade, ou seja, lá da fazenda, né? Continuou Licínio: viram-te as mãos perversas na tarde de ontem, quando incendiastes as pastagens. Esse ato redundou em sérios prejuízos para os meus interesses, além de ocasionar males talvez irreparáveis à saúde de dois servos muito prestimosos. Lembram que foi dito que dois servos foram feridos de morte, né? Ferido, ainda não tinham morrido, ou seja, feridos seriamente, né? E aí ele continua: como nada tens de teu para compensar o dano causado, receberás o justo corretivo em flagelações, para que nunca mais venhas a erguer tuas garras de abutre contra os interesses romanos. Então, a gente já imagina qual é a sentença que vem aqui, né? Mas o que fica para nós hoje são essas conjecturas desse diálogo mental do Gesiel na prisão, né? Dessa fé inabalável que ele tem, dessa lucidez que mesmo pensando, né, nos motivos, nas causas,
nessa serenidade e lucidez em que ele não se revolta, ele sofre, sim, ele sente o medo do porvir, ele fica angustiado, mas a fé dele o sustenta até sustenta o tempo inteiro, né? Então que a gente fique com essa lição dessa leitura, que nós vamos continuar na próxima semana, né? Agradeço a todos por estar aqui acompanhando, espero que estejam gostando e na próxima semana estaremos juntos novamente. Muito obrigada.